Hoje é quinta-feira, dia 8 de junho de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Celebramos nesta quinta-feira a solenidade de Corpus Christi, o corpo e o sangue de Cristo presente, real na Eucaristia. Enquanto a celebração da ceia do Senhor é dedicada à instituição do sacramento da Eucaristia, a solenidade de Corpus Christi dá ênfase à presença real de Nosso Senhor na Eucaristia. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho proposto para a nossa meditação nesta quinta-feira de Corpus Christi é de São João, no capítulo 6, versículos 51 a 58. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta festa de Corpus Christi passou a existir depois que começaram a aparecer muitas dúvidas sobre a presença real de Jesus na Eucaristia. No início do cristianismo, no primeiro século, não havia essa festa, porque não havia dúvida. Os cristãos celebravam e viviam o mistério da Eucaristia. Foi depois que começou a aparecer heresias, dúvidas, heresias e tal, aí daí que começou a existir essa festa. Também está ligada aos mistérios eucarísticos, aos milagres eucarísticos, sobretudo de Orvieto, onde um padre, duvidando da presença real da Eucaristia, essa se transformou num pedaço de carne. Então, o sentido da festa de hoje é justamente proclamar a presença real de Jesus na Eucaristia. Na missa, na procissão, sobretudo nesse dia, se expõe então publicamente a nossa fé na presença real de Jesus na Eucaristia. Duas expressões de Nosso Senhor ressoam hoje em nossos ouvidos e coração. Primeira, ele diz: Eu sou o pão vivo. Este alimento é necessário para todo ser vivente. Jesus, ao dizer que é o pão vivo, ele está dizendo que ele, como alimento, é necessário para todo ser vivente. Nele, Jesus, nós temos o alimento que dá a vida, não apenas a vida do corpo, mas a vida integral. Assim como no deserto, Deus ofereceu o maná como uma sombra da Eucaristia,
agora, com Jesus na Eucaristia, nós atravessamos o deserto da nossa existência e ele então se torna o viático, aquele lanche para a viagem. Depois Nosso Senhor diz também: quem comer deste pão viverá eternamente. É claro que não se trata apenas de mastigar, mas de comungar. Por isso a expressão da Eucaristia é também comunhão, união com Cristo. Então, tal comunhão, ela não se dá isoladamente, mas na comunidade que celebra a Eucaristia. Porque a Eucaristia, ela é celebrada na comunidade. A festa de hoje nos diz 3 coisas, recorda o Santo Padre, o Papa Bento XVI. Reunir em volta do altar, a celebração da Eucaristia, que normalmente, liturgicamente, se faz primeiro, para depois fazer a procissão. Caminhar com o Senhor, a procissão que fazemos publicamente. E depois adorar o Senhor diante do Santíssimo, a bênção. Então são 3 momentos, né? No altar, celebrando a missa, caminhando com o Senhor e manifestando publicamente a nossa fé, e dobrando os joelhos, adorando o Senhor no Santíssimo Sacramento. Ser cristão significa reunir-se de todas as partes para estar na presença do único Senhor e tornar-se nele um só, a comunhão. A procissão ensina-nos que a Eucaristia nos liberta do abatimento, do desânimo, nos levanta para caminhar com força, a força que vem de Deus, que Deus nos dá mediante Jesus. Então, ao caminharmos amanhã em procissão, nós estamos também proclamando no interior do coração: nós podemos caminhar nesta vida porque Jesus caminha conosco, porque a nossa força vem do Senhor. Ajoelhar-se diante de Jesus na Eucaristia é, na verdade, uma profissão de liberdade, porque quem se inclina diante de Jesus reconhece como Senhor e não pode e não deve se prostrar diante de nenhum poder terreno. Nós, católicos, nos ajoelhamos diante do Santíssimo Sacramento. Com as imagens, temos até reverência, mas não adoração. Nossa adoração é a Jesus. Por isso, na Santa Missa, dobramos os joelhos na hora da consagração, na adoração dobramos os joelhos. Toda vez que passamos diante do Santíssimo Sacramento ou entramos numa igreja que o Santíssimo está ali no altar ou na capela do Santíssimo, nós dobramos o joelho em adoração. Ajoelhamos diante de um Deus que se dignou ver e descer para nós, seres humanos. Veja só, Deus, nós dobramos nosso joelho diante de Deus e Deus se abaixou, veio até nós, sendo Ele tão grande, veio até nós, na pessoa de Jesus, para quê? Para nos levantar. Eis aí a realidade da presença de Jesus na Eucaristia. Rezemos. Senhor Jesus, recebe hoje a nossa adoração. Recebe hoje, Senhor, o nosso louvor e a nossa proclamação pública de que és o nosso Senhor, o nosso Deus, e que cremos que estás presente verdadeiramente na Santíssima Eucaristia, em corpo e sangue, alma e divindade. A Ti a honra, o louvor, a glória por todos os séculos dos séculos. E agora a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.